Essa aula vai ser uma aula bem tranquila, tá? Eu vou conversar com vocês sobre o primeiro trabalho, né? Vou conversar com vocês sobre o objetivo bem do curso, né? E vou começar com vocês, fazer uma introdução ao Docker para quem nunca viu, porque é uma coisa que a gente vai começar a usar bastante aqui dentro da disciplina, tá? Então vamos lá. Hoje eu queria trazer para vocês como eu faço sempre, né? Para quem está vendo isso está vendo aqui, tá vindo aqui, tipo assim, pela primeira vez nesse horário, né? Tipo assim, eu sei que tem uma galera que tá chegando mais tarde, tem uma galera que vem depois, né? Mas a gente sempre começa pela essa parte do empreendedorismo. E, tipo assim, e a gente comentou sobre várias coisas, como fazer um pitch, sobre como era o problema, sobre freelancing, né? Sobre montar uma estratégia de negócio, né? Então a gente tem algumas coisas que precisam ser pensadas toda vez que você pensa com empreendedorismo digital, que é o seguinte, né? Eu já comentei com vocês várias vezes que a única forma que vocês têm de realmente ganharem dinheiro é montando um negócio. Você pode ter uma vida muito feliz, muito realizada, você não sendo um empreendedor, tá? Isso não é um problema. Isso não é estressante, isso não é problemático, tá? Mas, assim, se você quer realmente ganhar dinheiro, se você quer ser rico, se isso é uma coisa que faz diferença para você, é muito importante que você pense em abrir um negócio. Tá? Eu já falei para vocês isso, Warren Buffett dizia, né, que se você não ganha dinheiro dormindo, você não é rico, você é trabalhador, né? E tem um outro ditado que diz o seguinte, né, que se você não tem uma forma consistente e constante de atrair novos clientes, você não tem um negócio, o que você tem é um hobby. Então, né, a grande questão que a gente tem que pensar é o seguinte, beleza, e como eu atraio clientes para o meu negócio? A primeira coisa é o seguinte, né, o que um curso de computação dá para vocês? Qual é o skill que um curso de computação dá para vocês? Aprender a programar. Isso é um trabalho técnico. Aprender a resolver problemas. Melhor, mas é bem genérico, né? É como dizer que engenharia civil não resolve problema. Não ter uma casa para mim é problema. Para a gente procurar o que a gente precisar de tecnologia para resolver o problema, ou aprender a aprender também. Isso teoricamente todo curso de graduação deveria dar para vocês, né? Na verdade, o que um curso de computação deveria dar para vocês é como utilizar o pensamento computacional, e isso é o único da nossa área. Na verdade, não sei se todos vocês estão aqui em computação, mas todos vocês têm um interesse em computação para estarem aqui, né? E ensinar os fundamentos matemáticos, né? E computacionais para a resolução de problemas. Ou seja, é mais do que simplesmente aprender a aprender, é mais do que você resolver problemas, é você usar isso utilizando ferramentas computacionais. Então, por exemplo, né, isso não quer dizer que você não vai aprender a programar se você não for no curso de computação. Quer dizer que, teoricamente, o cara de computação deveria ter mais ferramentas que permitam ele, né, desenvolver sistemas, pensar sistemas em outra escala. Né? Então, é isso que a gente aprende no curso de computação. Então, a gente aprende, por exemplo, né, coisas como o algoritmo A estrela de busca em inteligência artificial. Inclusive, né, essa é uma discussão que a gente vai ter mais para o final do curso, né? Tipo, todo mundo está chamando tudo de inteligência artificial, quando na verdade o que a gente 90% do tempo está falando é de aprendizado de máquina. Então, o que está acontecendo? Né? Então, a gente aprende a estrela, a gente aprende caixeiro viajante, vocês aprendem Ford Fulkerson, vocês aprendem toda uma grande gama de teoria que não necessariamente no trabalho de vocês isso vai ser diretamente aplicável. Mas, por exemplo, se você for fazer uma entrevista de código, né, for fazer uma code interview, é muito importante que vocês tenham isso muito bem delineado. É muito importante que vocês tenham isso muito bem, né, trabalhado. Né? Então, essas são questões que são importantes. Uma coisa que o curso não ensina a gente, e não é muito o papel do curso, é como o seguinte, como é que num mundo digital como o nosso, né, a gente consegue gerar valor, né? Então, assim, dá para a gente ferramentas para construir sistemas, né? É o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho de Docker, como instala, como são os primeiros. Ou seja, se você já sabe, manja de Docker, já usa o Docker diariamente na sua vida, se você já construiu coisas com Docker, essa aula não é para você.
né? Você já sabe isso aqui. Isso aqui sou eu tentando cobrir esse gap, né, com JavaScript, com a primeira coisinha de React, e eu já passar o primeiro trabalho. Então, antes de ir para a parte do Docker, eu vou fazer todo esse trabalho da parte de empreendedorismo e do primeiro trabalho. E quem que já usa Docker diz, eu prefiro aprender sozinho, vejo o vídeo depois, tá liberado, não tem problema. Tá bom? Eu vou até pedir desculpas para vocês hoje, que eu estou muito cansado, então se em algum momento eu deixar de fazer sentido mais do que a média, então não tem problema, vocês estão também, peço desculpas antecipadamente, tá? Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Então, como gerar valor? O que é gerar valor? Como é construir um negócio que gera valor? Né? Então, assim, a gente tem esses skills de construir ferramentas, mas qual ferramenta gera valor? Depende. É muito mais fácil, né? Gerar valor significa resolver uma dor, não necessariamente resolver um problema. Cláudio, como assim? Um problema não é uma dor? Não. Uma dor é um problema pelo qual a pessoa está disposta a pagar para resolver o problema. Vocês querem ver uma dor que eu tenho? Eu tenho muitos e-mails. Muitos. Eu recebo muitos e-mails. E eu não gosto de apagar e-mails. Chegou um momento que o meu Gmail, tipo assim, tô semanalmente apagando e-mails para caber coisas no meu Gmail e no meu Google Drive. O que eu fiz? Eu comecei a apagar o Google Drive. $2 por semana, por $2 por mês, né, para ter 100 GB de Google Drive. Cláudio, mas com $2 você já podia ter comprado? Podia. Você podia ter guardado tudo no teu HD externo? Podia. Mas o Google gerencia tudo isso para mim. E eu acesso de qualquer marca. Então, eu acho que o valor vale. Ele me resolveu uma dor, um problema que eu tinha. Né? Eu podia ter resolvido o problema de várias formas, mas ele me prestou um serviço. Tá? É uma coisa que foi. E assim, e hoje esse serviço é tão útil para mim que eu estou disposto até a pagar o extra, que é o $10 por mês, para aumentar o tamanho, né, e ter acesso a mais coisas. Cláudio, mas isso é preguiçoso? Bastante. E isso me resolve um problema. Então, assim, qual é a dor que vocês enxergam no cenário em que vocês vivem? Né? Cláudio, mas a minha dor que eu enxergo não é no cenário de computação. Beleza, 90% dos produtos que são vendidos hoje, que são gerados hoje, não são a computação não é a atividade fim. Né? O que o Google fez foi transformar a computação em atividade fins. Ele fez um buscador. E onde o Google ganha dinheiro não é com computação por computação. O Google ganha dinheiro com propaganda. Né? Inclusive, isso é um pouco interessante de ver, que recentemente teve um estudo que mostra que o Google Chrome ele manda 10 vezes mais informação do que o Safari e o Firefox. Né? Então, que a galera, na verdade, usar Apple seria menos danoso à tua privacidade do que usar um produto do Google. Faz sentido, né? Uma vez que o negócio do Google é informação, o negócio do Google não é, né, outra coisa que não seja venda de informação. Né? Ele não ganha dinheiro com subscrição, ele ganha dinheiro justamente com gerenciamento de informação e propaganda. Então, como é que eu olho para um problema e decido que esse problema gera uma dor? Tem duas formas fáceis. Uma, você olha para um determinado nicho, né? E, por exemplo, a área médica, né? E vê o seguinte: será que as pessoas já pagam por coisas similares? Porque se as pessoas já pagam por coisas similares e elas reclamam de determinados produtos, é um ótimo sinal de que você poderia atuar nesse nicho. Tá? Qual é o problema de você atuar num nicho que já... Qual é a vantagem de você atuar num nicho que já existe? Você sabe. Você sabe que você tem um mercado. 2, você sabe que as pessoas já estão acostumadas a usar produtos similares. 3, você sabe que se você é uma startup, que é uma oportunidade de você ser comprado por uma empresa maior. Né? Inclusive, tem uma empresa que um amigo meu trabalhava, Nuance, ela acabou de ser comprada pela Microsoft. Era uma empresa que usava inteligência artificial para fazer reconhecimento de padrões de voz. E a Microsoft acabou de comprar. Né? E isso é legal, isso é interessante. Isso é uma forma de você fazer negócio. Você buscar um nicho de mercado onde já outras empresas de tecnologia já atuam e você possa atuar oferecendo um produto similar. Tá? Uma segunda forma é o seguinte: eu trabalhei para uma empresa, fui estagiário, fui um péssimo estagiário, inclusive, né, para uma empresa de consultoria de engenharia, que era a Nomos.
como funciona essa parada de uma empresa comprar outra empresa? É vantagem vender uma empresa? Cara, eu conheço pessoas que eles são empreendedores em série. O cara, ele gera uma empresa, gera valor, acha uma oportunidade de negócio, gera valor, cria uma infraestrutura, e antes que a empresa cresça, ele vende a empresa e abre outra. Né? Então, ele vive de criar e vender empresas. É quase como se fosse um corretor de imóveis, mas ele é um corretor de negócios. Ele é um cara que tem um ótimo faro para enxergar oportunidades de mercado, gera empresa, mas ele não tem um perfil de administração, ele tem um perfil de crescimento. Né? Então, ele não tem o interesse de manter o negócio rodando, o que ele tem interesse é de ganhar dinheiro. Então, dependendo do negócio, vale a pena. Né? Tem empresas assim, que se recusam a ser compradas. A própria Skype demorou para ser comprado pela Microsoft, porque ele achava que ia gerar valor sozinho. Né? Em geral, uma empresa é vendida para outra quando né, tipo assim, o valor de mercado dela, tipo, vale a pena você ser vendido, você acha que você por si só não vai conseguir chegar no que você conseguiria com uma empresa maior. Por exemplo, o Google aqui do Brasil, o Google Brasil, ele nasceu de startup de professores da UFMG, né? Essa startup dos professores da UFMG deu muito certo, e o Google comprou, e essa infraestrutura virou o Google Brasil. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né, saber que isso pode acontecer. E agora, se essa galera tá super... Depende, Kainan, depende do teu modelo de negócio. Às vezes você ganha uma parte uma sociedade na empresa, depende do tamanho da empresa. No caso do Google, não, é compra total. Em geral, o Google não está nem tão interessado assim nos negócios, está interessado na equipe que você monta. Então, montar uma equipe, mas isso é uma coisa que a gente vai falar numa outra aula, como montar uma equipe de sucesso. Né? E eu vou explicar o que isso quer dizer, tá? E quais são as estratégias que eu tomo, tá? Inclusive, foi uma das estratégias que eu usei para o Vacathon desse ano, como montar equipes que eu achava que fossem dar certo. Num caso deu muito certo, no outro caso não deu tão certo assim, mas faz parte do jogo. Então, no segundo caso, assim, então, esse primeiro caso é o seguinte: você aposta no que já existe e que você tem um diferencial sobre o que já existe. Qual é a desvantagem desse cenário? A desvantagem desse cenário é simples: você já tem concorrência. Tá? Então, você já vai com uma concorrência que tem um mercado estabelecido. Tá? Ou semi-estabelecido. Então, o que você tem que fazer é trabalhar no mercado estabelecido que as pessoas têm, né, dores, inconsistências sobre o que já existe. Então, assim, a desvantagem, o mercado já está estabelecido, o cara migrar de um serviço para o outro, em geral, as pessoas têm preguiça de fazer isso, tá? Isso não é normal, isso não é trivial de fazer. 2, as empresas podem se aproveitar do fato que elas já têm uma base de código, uma base de empreendimento, e tentar, tipo assim, alavancar em cima do teu produto, isso também acontece. 3, ao mesmo tempo você ganha o seguinte: as empresas podem tentar te comprar, o que é uma coisa também que é legal. Então, assim, tem um trade-off, não é uma abordagem que é inexistente, mas eu também não acho trivial de fazer, tá bom? A abordagem número 2 é você ser completamente disruptivo. Você enxergar uma oportunidade onde não tem ninguém atuando. E aí que entra o grande tchan. Por que isso é arriscado? Se não tem ninguém atuando, é porque existem dois cenários possíveis. Ou ninguém se interessa, ou ninguém ou não dá dinheiro, ou você vai ficar muito rico. Né? Então são 3 oportunidades, não 2. Não. No cenário que não tem ninguém atuando, que ninguém se interessa, por que ninguém se interessaria? Às vezes é muito complicado de atuar, às vezes tem restrições legais muito grandes. Então, é esse momento que estudar o cenário onde você vai aplicar o teu negócio, ele é muito importante. Né? Porque você tem que ver se você tem alguma restrição legal para entrar. Né? Às vezes, só pode entrar nesse negócio se você tem alguma licença especial, se tem... Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, tipo assim, mercado... Eu adoro viajar. Eu tenho com a minha esposa um canal de viagem no YouTube. Eu acho o YouTube uma excelente ferramenta, apesar de eu ter várias críticas ao Google, né? Tô devendo, inclusive, o vídeo de 450 inscritos, que eu não sei se foi nessa turma ou se foi na outra que pediram, mas eu eventualmente vou fazer esse vídeo também, né? Então... adoro viagem. Então, assim, eu pensei assim, eu vou abrir uma empresa, tipo uma Decolar.com, porque a Decolar é uma merda, né? Então, assim, eu não vou... Viagem Sem Cilada é o nome do canal.
são os vídeos que eu faço que na verdade minha esposa que faz esses vídeos, né? Mas são das viagens que a gente faz, só que como a gente só viaja nas férias, né? Então, e nos feriadões, acaba que é complicado. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Mas já faz um tempo que a gente não posta nada, porque a gente está depressivo por causa da pandemia, de não poder viajar. Mas enfim, seguindo a vida, não tocando. Então, assim, adoro viajar. Então, uma oportunidade de negócio que eu pensei é o seguinte, cara, vou decolar uma bosta, né? Esses outras ferramentas, hotéis.com são horríveis, e assim, eles não resolvem uma das dores que eu tenho quando eu quero viajar. E aí eu pensei, vou fazer esse negócio. Comecei a estudar um pouquinho essas APIs de viagem, né? Essas APIs de pegar as passagens das companhias aéreas, as promoções das passagens das companhias aéreas. É claro que empresas como a Decolar e como outras, elas têm um diferencial muito interessante, né, de poder gerar promoções, coisas que eu, por exemplo, não consigo, né, não conseguiria numa startup no primeiro momento, mas é um elemento muito interessante de gerar tipo, roteiros de viagem, por exemplo, para pessoas de forma melhor. Tem algumas vicissitudes que tem. Aí eu fui olhar essas APIs, muitas dessas APIs são pagas. Tem uma ou outra API que é gratuita, né? Mas elas são complicadas de usar. Então, meio que eu deixei um pouco para lá, porque eu iria competir com os players muito grandes, e pelo que eu vi, a margem de lucro por viagem não é tão grande assim. Eles ganham mais com hospedagem do que eles ganham com viagem de avião. Em determinados momentos do ano, a infraestrutura necessária é muito grande. Então, assim, parecia uma boa ideia, parecia um nicho bom, mas no momento que eu estudei para ver, ele não me pareceu bom. Pode ser que vocês vejam isso de uma outra forma e enxerguem uma oportunidade de negócio muito grande que eu não enxerguei ou que eu não tive habilidade técnica no momento. E aí entra também uma questão importante. Quando você vê uma oportunidade disruptiva, a tua capacidade técnica vai estar associada. E como eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com seres humanos, muitas vezes eu trabalho com eu sozinho. E o eu sozinho é sempre uma coisa muito negativa. E aí entra a dica muito grande. Para você entrar num ambiente muito disruptivo, você tem que ter pessoas do teu lado que você confie. Pessoas boas do teu lado. Cláudio, mas eu vi na aula de empreendedorismo do meu professor que sócio bom é sócio morto. Né? Sócio é uma parada meio bizarra, entendeu? Mas a gente precisa conviver com as pessoas. E, assim, em determinados tipos de... em determinados tipos de cenário, é muito importante você ter pessoas do teu lado, tá? Então, não se furtem de ter gente do lado de vocês. É importante também vocês terem pessoas do lado de vocês que vão ajudar vocês a trabalhar, tá bom? Então, nesse segundo cenário, então, buscar uma aplicação disruptiva você tem uma grande chance de crescimento muito rápido e mostrar esse cenário disruptivo que a gente vai fazer com um plano de negócio. O plano de negócio é como aprender a calcular o custo dessa tua oportunidade. E é isso que eu vou pensar para falar com vocês nas próximas aulas. Como pensar um plano de negócio. Então, identificar essa oportunidade é muito importante. Então, a gente tem trabalhar num nicho que já existe, trabalhar num nicho disruptivo, tá? E a terceira forma de você gerar uma empresa, né, de você pensar uma oportunidade de negócio, é você trabalhar não num nicho que já existe, nem num nicho que é necessariamente disruptivo, mas num nicho trabalhar num nicho oferecendo um valor mais baixo. Isso, em geral, é ruim, por quê? Porque empresas não trabalham pelo amor à vida, né? Empresas trabalham por dinheiro. E ao trabalhar por dinheiro, você precisa justificar o seguinte: se eu estou trabalhando por um valor mais baixo, que vai extrair a competição do meu lado, como é que eu estou ganhando dinheiro? Ou seja, o teu diferencial pode não ser tecnológico, seu diferencial pode ser em como você ganha dinheiro. Eu gosto de trazer muito sempre essa história para vocês terem o caso do McDonald's. Vocês sabiam que o McDonald's ele é o segundo maior proprietário de terras do planeta Terra? O negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, o negócio do McDonald's como é que a gente chama? É imobiliário. Vários dos lugares do McDonald's, dos franqueados, do proprietário da terra é o McDonald's e o franqueado, né, só constrói ali em cima daquele McDonald's, né,
para trabalhar. E o McDonald's retorna o lucro, as pessoas comem McDonald's. Os poucos lugares onde o McDonald's deu errado foi, por exemplo, Bolívia, né? Lugares onde você vai ter uma presença nacionalista muito forte, né? Então, por exemplo, Bolívia foi o lugar onde o McDonald's deu errado, mas o McDonald's é um dos maiores proprietários de terra do mundo. Então, o hambúrguer não é nem o que dá o lucro do McDonald's. O que dá o lucro do McDonald's é justamente propriedade de terra. A única outra instituição que tem mais propriedade do que o McDonald's é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica é a maior proprietária de terras do planeta, e isso é muito very crazy na minha cabeça, essas duas instituições serem as maiores proprietárias de terra do planeta, né? Mas podia ser a Samarco, né? E a gente tem umas barragens, né, derrubadas por aí, né? Então, eu estou começando a achar melhor ter o McDonald's. Então, né, chegando nessa discussão, né, tipo assim, do teu modelo de negócio, de como ganhar dinheiro, então você tem que estabelecer um nicho dentro da tua área, e que eu acho difícil, porque eles compram... eles nem tanto compram assim, não tem tanta área sendo comprada, tem muita igreja que é alugada, é muito esquisito isso, né? Mas a ideia é a seguinte, tipo assim, o Brasil está passando por uma transformação religiosa, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, até para a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas, por exemplo, pensando que a gente está passando uma transformação religiosa, aí digo o meu lado mercenário, né, Judas que vai para o inferno, né, o que será que eu posso prover de serviço para uma igreja que precisa transmitir informação? Será que tem um aplicativo que eu poderia utilizar? Né? Ou então, será que eu poderia fazer um aplicativo para uma determinada congregação para passar um culto pelo celular, enquanto o cara pode, inclusive, sei lá, pagar um dízimo pelo celular? Bíblia virtual tem uns montes, João, tem pra caramba. Né? Tem 1 milhão de aplicativos de Bíblia virtual. Inclusive, tem uma distro Linux feita exclusivamente para o estudo da Bíblia. Tá? Então, tem umas paradas assim, bastante... Né? Esse mercado religioso é um mercado que usa muito tecnologia, por incrível que pareça. Tá? Então... Mas voltando aqui ao assunto, né, assim, uma vez que você tem que estabelecer o seu mercado, você vai ter que decidir. São duas perguntas. É um mercado de computação ou que aplica computação? É um mercado que já está estabelecido ou é um mercado que eu quero ser disruptivo? Feito essas 4 perguntas, você consegue estabelecer. E aí que eu falo para vocês, é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem no trabalho. Né? Tipo assim, qual vai ser o nosso trabalho 1, o nosso trabalho desse... Vocês vão gerar uma aplicação para mim, né, com JavaScript e React, mais uma aplicação quero que vocês façam um SPA, uma Single Page Application, né? Porque vocês já fizeram aplicações web por aí, vocês já fizeram aplicações mobile, então a gente vai fazer um SPA e no final do curso a gente vai voltar para a Single Page, vai fazer uma aplicação mobile só para a gente fazer o ciclo completo, né? E eu vou continuar com React nas próximas aulas, eu vou continuar mostrando, né? Mas hoje eu vou só mostrar para vocês um pouquinho do Docker, né? Mas o trabalho, eu quero que vocês façam uma aplicação com JavaScript, uma SPA, eu quero que vocês façam uma SPA, e aí, Cláudio, teve a galera que pediu, posso fazer em C#? Pode fazer em C#. Posso fazer em Elixir? Pode fazer em Elixir. Cláudio, eu quero fazer em C. Faz em C, mas é um SPA. Essa é a minha única restrição. Né? E vocês vão ver 1 bilhão de tutoriais na web falando sobre como fazer uma SPA com Next.js. Eu vou falar de Next.js porque eu vou continuar falando de microserviços. Acho que é muito importante vocês terem essa discussão no curso, da gente falar de microserviços, da gente falar de escalabilidade. Por isso que eu botei aquela entrevista do Greg Burrell dentro do nosso canal, lá do nosso Classroom, vale a pena dar uma olhada, uma entrevista super bacana, né, mostrando qual é a dificuldade que a Netflix tem. Ele fala desse modelo full cycle, né, o que a gente chama hoje realmente de DevOps, né, tentando mostrar qual é a dificuldade que o Netflix tem em escalar esses microserviços, em trabalhar com essas Content-Driven Networks dentro desse cenário global que ele atua. Então, tem ali uma coisa muito legal. Então, vale muito a pena dar uma olhada em outros protocolos como Dash. O Dash ele é um protocolo que encapsula multimídia em vídeo. Eu peço desculpas a quem faz redes comigo, porque eu já falei isso em redes, mas eu estou repetindo aqui porque tem gente que não fez comigo, né? Então, Dash é um protocolo de multimídia de vídeo que a gente usa para redes orientadas a conteúdo. Então, a gente está tentando trazer esse paralelo. Isso é muito importante, né? Então, essa entrevista do Greg Burrell, que eu botei tanto no grupo de redes, é uma entrevista curtinha, tem 40 minutos, põe em 2x, 20 minutinhos, enquanto você está comendo, jantando na frente do computador, comendo aquele biscoito, tirando aquela descansadinha do final da tarde.
dá uma olhada na entrevista, são 20 minutinhos, é bem legal. É claro que tem a propaganda ali do canal, mas vocês vão sobreviver a essa propaganda do canal. Não tem muito mistério, não tem muito o que vocês precisam, né, tá se preocupando. Tá bom? Então, assim, uma vez, mas posso fazer qualquer SPA? Não. Eu quero que vocês escrevam para mim um relatório. Eu vou botar tudo isso lá no Classroom, né? Com a justificativa do negócio de vocês. Assim, qual é a dor que vocês querem resolver? Vocês não precisam provar para mim que esse negócio, nesse exato momento, ele é lucrativo. Não estou pedindo isso. Mas eu quero que vocês construam uma primeira aplicação para resolver um problema do mundo real. Precisa ser do mundo real. Vocês precisam olhar para o mundo real e encontrar um problema que está sendo feito. Tá? Um problema que está sendo tratado. Né? Um problema que as pessoas sofrem no dia a dia e que vocês podem resolver usando tecnologia. O mundo não se interessa por grandes programadores. Isso é a maior mentira que os cursos de computação contam para vocês. Eles têm interesse em grandes programadores, sim, mas eles não se interessam pelos grandes programadores. Eles se interessam pelos grandes resolvedores de problemas. E isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que ter na cabeça, que a maior parte de vocês sofre uma grande síndrome do impostor, dizendo o seguinte, que se vocês não são exímios programadores, vocês não têm valor para o mundo. 90% dos problemas não precisa de exímios programadores, precisa de programadores médios, na melhor das hipóteses. E o ruinzinho, em geral, dá uma safada. O que o mundo precisa de exímias pessoas que consigam enxergar problemas a ser resolvidos. Isso tem muito valor. É claro que um programador que trabalha por 5, ele tem uma grande vantagem. Ele vai ganhar por 3. E aí a empresa vai achar ótimo, porque está pagando 3 ao invés de 5. Então, assim, essas são questões que vocês o tempo todo têm que estar, né, presentes, cientes, né, de que o mundo está buscando pessoas que resolvam problemas, não necessariamente pessoas que sejam exímias técnicas, né? Vai sempre tem espaço para um técnico maravilhoso. Então, por isso que vocês não deveriam se isentar da parte técnica. Mas, né, se vocês não existe esse perfil de todo mundo é excelente técnico, ele é uma mentira. Eu tenho uma turma aqui que, apesar de ser 60 inscritos, 80 inscritos, vão vir na minha aula por volta de uns 40. Eu estou em paz com isso, até porque a gente tem bastante visualização no YouTube, mas isso quer dizer que vocês não assistem a aula de forma síncrona, mas assíncrona, né? E às vezes até com a velocidade 2x, e essa é a vantagem de vocês assistirem assíncrona, né? Vocês podem dar um speed up em coisas que em geral vocês vão achar que é boberol, né? Eu estou em paz com isso, eu acho que isso é normal, acho que isso faz parte do nosso jogo, mas todavia, contudo, entretanto, porém, né? A gente tem vocês não têm todos o mesmo perfil. Vão ter caras aqui que vão ter muita experiência em desenvolvimento, vão ter caras aqui que quase não tem... tipo isso aí, Gabriel, é verdade. Vão ter pessoas aqui que quase não têm experiência, vão ter pessoas aqui que têm mais o perfil de negócio, vão ter aqui mais pessoas que têm mais o perfil do eu quero me formar, e por isso eu estou fazendo essa disciplina, pelo amor de Deus, Cláudio Socorro, né? E tudo isso é válido. Todos os perfis são válidos. Né? O que vocês precisam é tirar dessa disciplina alguma coisa que seja útil para vocês. Né? Então isso é muito, 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 muito importante. Tá? Eu estou devendo para vocês o Git da disciplina, eu vou gerar logo em seguida. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês antes de a gente partir para a parte técnica, né? Eu vou... E assim, isso quase podia ser um podcast, né? Porque eu só compartilho a tela no meio da aula. Então... Professor, posso fazer uma pergunta sobre o trabalho? Eu tinha feito umas anotações nas aulas anteriores, que a primeira parte do trabalho, então, que a gente combinou que ficaria para o dia 5 de maio. Eu volto mais um pouco, acho que 5 de maio está muito em cima. Show de bola. Tá? Acho que 5 de maio está muito em cima. Acho que devo botar para o meio de maio e depois para o final de maio. No começo de junho, o trabalho final. Porque a gente tem tão pouco tempo que eu tenho que focar naquelas coisas. Então, eu vou, a partir de agora, focar naquilo que eu falei para vocês, né? Tipo assim, Domain Driven Design, microserviços, Next.js, patati patatá, Solid, tipo, uma semaninha de cada coisa e é o que vai dar para fazer, tá? Eu acho que, né, acho importante a gente falar dessas coisas que eu tô falando, mas falar um pouquinho sobre princípios REST e MQTT, né? Eu devo dar uma aula de REST e MQTT aqui também, mas só para a gente ter ciência. Então aqui, por exemplo, um exemplo de negócio é essa Low Tech Magazine. Essa Low Tech Magazine, eu acho ela muito interessante, que ela é uma revista que fala sobre assuntos, né, relacionados a consciência ambiental e tudo, e negócios e tudo. Eu já falei, inclusive, um pouquinho para vocês, mas ela é alimentada por uma placa solar. E a infraestrutura dela é muito interessante, que o servidor dela é um Raspberry Pi,
rodando aqui numa placa solar, né? E esse é um modelo de negócio porque esse é um negócio caro, né? Ele trabalha com isso, ele é um jornalista e está usando uma placa solar de 50 watts, né? Que é uma placa bem tranquila de se utilizar, com uma bateria de 180, 168 watts-hora, né? Isso quer dizer o seguinte, que na verdade isso aqui é uma bateria de carro, né? Está alimentando o Raspberry Pi com um controlador solar, né? Então, assim, é bem tranquilo de fazer isso aqui, e esse servidor, que é o Raspberry Pi, está ligado num internet router qualquer. Então, essa infraestrutura, né, é bastante interessante, né? Então, ele mostra o tempo que a máquina ficou ligada. Ele mostra que com essa infraestrutura mínima, né, ele consegue um uptime de 95% no ano, né? Ou seja, ele mora em Barcelona, então que tem acesso tem menos sol do que aqui, vamos botar dessa forma. Então ele mostra o seguinte, ele mostra uma discussão, que é a discussão que eu acho que é relevante dentro de programação avançada, como é que ele consegue isso. Então a escolha de cores da página dele é uma escolha de cores que faz com que consuma menos energia, ele evita usar conteúdos que são dinâmicos, porque isso consome mais energia, até como ele faz as imagens, essas imagens em contraste, elas consomem menos energia, então tem toda uma discussão sobre como ele fazer esse upscale dentro esse trabalho, né, dentro de um servidor, que é o Raspberry Pi, né, bem safadinho. Então, aqui já está de noite já está de noite lá em Barcelona, então, na verdade, ele aqui, a gente está vendo o consumo de bateria, está com 83%, né, de bateria, tá? São 9 horas da noite, então ele não está recebendo a energia solar, ele está só consumindo a bateria dele, né? Ele está mostrando como é que estão as condições. Então, assim, lembrando que agora ele já está indo para o verão, né? Se não me engano, estão indo para o verão lá em Barcelona, a gente está chegando no final do nosso verão, indo para o inverno, no final do inverno, indo para o outono lá, então ainda é um momento do ano que tem pouca luz. Então, no verão, isso aqui vai ficar com muito... vai ter mais energia, né? Então, isso é interessante de mostrar que existem outras formas de a gente poder fazer esse deploy, de poder entregar conteúdo, de entregar consumo, e o custo disso aqui é o custo da implantação, e depois a página se paga. Tá? Ele é um jornalista, ele vai fazer reportagens que vão colocar. Então, por exemplo, vai chegar uma empresa e pedir para ele fazer uma reportagem sobre um determinado assunto. Né? Então, essa questão de copywriting, onde você é o dono do conteúdo ou você é um ghostwriter para alguém, algumas empresas pagam para as pessoas gerarem artigos no Medium, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante, né? E aqui só uma coisa que eu compartilho com vocês, eu compartilhei com outra turma, peço desculpas para quem é da outra turma, né? Ele mostra aqui um artigo dele muito interessante, que ele fala por que ele parou de comprar novos notebooks e o cenário dele. Então, eu vou deixar esse link aqui com vocês. Eu acho essa história muito legal, muito interessante, né? Eu acho que vale muito a pena. Ele fala o seguinte: 90% das coisas que eu faço não precisa de um notebook novo, né? E na verdade, o que eu estou utilizando é uma série de notebooks velhos que eu comprei no eBay e que eu, na verdade, trabalho o dia inteiro com eles e eles me resolvem a minha vida, tá bom? Então, eu acho muito legal. Ele fala assim que o custo dele para 4 anos foi de 280 euros, então, assim, o custo dele por ano tá por volta de 30 euros por notebook, entendeu? Então, assim, o primeiro ThinkPad ele comprou por 50 euros, é um X60. Não é exatamente, nossa, que computador novo. Se vocês forem dar uma olhada aqui no ThinkPad X60, vocês vão ver que os specs dele são bastante tímidos. Ele é um Core Duo de 1.83, né? Que foi criado para o Windows XP SP2, mas que ele aceita até 2 GB de RAM, né? Então, o que o cara fez foi trocar o HD para um SSD, né, e aumentar a RAM dele para 2 GB. Não é exatamente, nossa, que computador maravilhoso, mas para você escrever texto, né, para escrever em texto em Markdown e gerar uma página, você não precisa de muito mais do que isso, né, galera? Então, ele usa um Linux Lit, né? Se não me engano, é Linux Lit.
Cadê a desgraça aqui? Que ela é uma distro que é feita, que é com base no Ubuntu, mas que ele é feita para computadores mais antigos, e eu acho bem legal também ter esse elemento aqui, e assim, ele discute justamente essa questão da tecnologia dentro desse cenário. Então vale a pena, né, vocês darem uma olhada nesse tipo e repensar esse tipo de elemento, tá bom? Então, olha só, trabalho, eu vou repensar as datas, eu nem botei as datas ainda lá no calendário, eu vou colocar ainda essa atividade, mas deve ser mais para o meio de maio, para a gente ter mais ou menos um mês. Mas o trabalho já está valendo, os grupos são de até 6 pessoas, tá? Eu não vou deixar grupos muito mais do que isso, não. Ah, Cláudio, mas vai ter uma porrada de trabalho. Vai ter. Vai ter. Vai ter sim. Eu vou entubar essa aí e vou para frente, tá bom? Só que interessante, ele comprou 3 notebooks iguais justamente para ter partes para ficar trocando e para testar em lugares diferentes, né? Então ele comprou um monte de pequenas coisas, né? E vale a pena esse tipo de pensamento, tá? Então é interessante se vocês têm essa necessidade, se vocês não usam. E o que ele fala de interessante e que é importante dentro do nosso curso é uma coisa que eu sempre digo o seguinte: hoje, são os browsers que são responsáveis por uma parte da complexidade do que a gente tem de computação, tá? Então, a gente tem uma complexidade muito grande associada aos nossos browsers, né? Não só em termos de consumo de memória, mas também de processamento. Por exemplo, eu tenho um Pentium 3, né, que eu mostrei na outra aula, eu guardei ele já, mas que funciona até hoje, ele deve ter, em 98, quantos de vocês eram vivos em 98? Quem aqui nasceu? Você era Macabu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, não era uma página. Vocês eram pequeniníssimos, né? Em 98. Eu mesmo, em 98, eu era adolescente, né? Eu nasci em 86, né? E 94. Bacana. Idade do meu irmão. Então, né, essa é uma máquina que é de 98, é um Pentium 3 com 1.2 GHz, né, eu comprei ele em 2006 quando eu morava na Inglaterra, numa feira de usados por um valor muito baixo para a época, né? Era um computador que eu queria ter mobile e eu comprei, usei esse dinheiro e foi uma máquina que me ajudou durante muitos anos até hoje. Usa, e eu tenho pensado muito eu tenho refletido muito sobre essa condição atual que a gente tem da computação e das coisas que a gente precisa pensar, né, e do reaproveitamento de recursos, né? Eu estava no começo da pandemia, eu estava com uma grande sanha de comprar um computador novo e pensei, cara, eu não preciso. Muitas das coisas, talvez, a gente deva repensar. Eu preciso de um computador novo ou que, na verdade, eu preciso repensar quais são os modelos que eu estou utilizando, né? Será que eu preciso de um computador novo ou, na verdade, eu preciso de um acesso a uma nuvem melhor? Então, como repensar esse cenário? O que é melhor? Tem uma área muito interessante na computação chamada Green Computing, que lida com esse tipo de problema, mas é isso. Pessoal, eu vou começar agora a parte do Docker, uma parte introdutória, porque eu vi que muitos de vocês nunca tinham mexido com Docker, então eu vou começar do basicão. Então, quem já mexe com Docker, quem já brincou com isso, né, tá liberado, sem maiores ressentimentos. Eu vou colocar mais links no canal, mais tutoriais, mais coisas para vocês seguirem, né? Então, fiquem tranquilos que a partir de agora a gente tá... Eu cheguei à conclusão que eu vou tentar fazer o melhor possível dentro das minhas condições físicas e emocionais, né, e do que eu consigo entregar para vocês, mas, né, vou tentar melhorar em relação ao que a gente tem feito, né, mas a sequência vai ser a da aula de React na aula passada. Eu vou trazer agora, a partir de agora, as coisas prontas para vocês, vou discutir com vocês um pouco de código, alguns padrões de projeto, e vou tocando esse barco para frente, vou trazer as coisas prontas, porque a gente ganha mais nesse sentido, tá bom? Vou mostrar algumas instalações, que algumas instalações não são muito triviais, botar um pouquinho de documentação, mas é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Espero que vocês, né, me perdoem, mas eu acho que como eu vou conseguir lidar com isso bem, tá? Então vamos lá, abrindo aqui, eu vou utilizar o mesmo terminal que eu já estava utilizando Estão enxergando direitinho? Tá, beleza. Então, eu vou utilizar o mesmo terminal que eu já estava utilizando, né?
Então, o que é o Docker? Tá? Então, vamos voltar lá. É uma plataforma aberta para criação, execução e publicação de containers. Né? E o que diabos é um container? É uma forma de empacotar a sua aplicação e as dependências de forma padronizada. Ou seja, o Docker ele nasce da necessidade que a gente tem de fazer, né, o deploy de aplicações. Né? O Docker ou containers de forma geral. O Docker não é o primeiro container que surgiu, é só o que ficou mais popular. Tá bom? Então, assim, né, lembra aquela coisa assim, na minha máquina funciona. Existe isso, mas esse, na minha máquina funciona, virou uma aplicação inteira, né? Então, na verdade, o Docker, inclusive, eu vi uma entrevista muito interessante que o criador fala o seguinte, que estava falando sobre a situação que na minha máquina funciona, e falou, beleza, então a gente vou dar um jeito de empacotar a sua máquina inteira e mandar para o cliente e deixar rodando lá. E assim, isso é muito legal, né? Pensar que a gente está num cenário onde a gente consegue fazer isso hoje em dia. E o Docker ele torna qualquer ambiente de desenvolvimento um ambiente portável. Né? Eu mostrei para vocês na aula passada, aquele ambiente do Berg, o Docker Developer Shell, né, que é um shell que o Berg criou, né, que esse hacker alemão, né, com um ambiente que funciona para ele. Então, assim, o cara transformou o ambiente de desenvolvimento num ambiente portável. Então, o que o WSL do Linux faz é transformar isso num ambiente portável. Então, se você usa hoje uma máquina Windows, uma máquina Mac, uma máquina Linux, um Chrome OS, nada disso faz diferença. Você tem acesso a um ambiente Docker que você pode utilizar. E isso é muito legal, isso é muito poderoso e é muito interessante. Tá? Então, por exemplo, se você hoje tá sem dinheiro, quer comprar um computador novo, você pode comprar um Chromebook. Vocês vão ver opções de Chromebooks bastante baratos, né, aqui no Brasil. Né? Então, assim, de 1.700 e com um desempenho relativamente bom em relação a elementos. Mas ele não usa um processador bizarro. Ele não usa um processador bizarro. Não usa mesmo. Mas ele também não precisa usar um processador bizarro, tá? Na verdade, eu estou concorrendo à vaga, né, de Developer Advocate do Google. Mentira, Pedro. Eu simplesmente acho que é uma plataforma barata para quem está começando. E, em geral, nesse período de pandemia, eu recomendo para vocês, ou você compra um ThinkPad usado, ou você compra um Chromebook, né? Merchan, galera, merchan, né? Não pode deixar de ter, tá? Então, esse ambiente é um ambiente muito interessante e tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Para todos vocês que usam, né? Meu Deus, calma aí, gente, que eu tô enrolado. Hoje eu não tô bem, então peço desculpas. Aqui, né? Já vem preparado, né? Já tem uma extensão do Docker nativa do Visual Studio Code, onde você vai poder começar. Então, aqui tem como trabalhar com imagens do Docker, e é isso que eu quero que vocês preparem, né, dentro do elemento. Então, se você não tem aqui no seu Visual Studio Code, você pode vir aqui, né? Eu já tenho instalado a do Python, que eu uso para aula de linguagem de programação, a do JavaScript, que é o que eu uso aqui para o nosso curso, e, né, a de Docker, que é esse container aqui, né? E eu estou usando o VS Code, não estou nem usando o VS Code, então funciona se você está full software livre, se você quiser, tá bom? Né? O VS Code eu não vou recomendar que vocês usem em máquinas com menos de 2 GB de RAM, porque ele é um browser completo, tá? Então, se você usa com máquinas com menos de 2 GB de RAM, vou recomendar vocês usarem alguma outra coisa, tá? Mas vamos lá, né? Trabalhar o nosso elemento, tá? Então, né, tipo assim, o que a gente pode usar? As palavras-chave que a gente vai usar para trabalhar com Docker é construir, entregar e rodar em qualquer ambiente. Então, develop, ship, run, que vão ser diferenciados. Então, esse container, né, a gente não perde tanto desempenho, né? A grande questão é a seguinte, eu uso para tudo, porque, na verdade, eu quero muita portabilidade das minhas aplicações, dos meus ambientes de trabalho, mas a questão é se você não precisa, né, trabalhar com isso, né, o tempo todo, caso isso não seja para vocês interessante. Um link que fala um pouquinho mais sobre isso, eu vou botar aqui no chat, esse canal aqui do YouTube, que eu acho muito legal também, então vale a pena. E como é que funciona a arquitetura do Docker? Né? Os principais componentes do Docker vão ser a própria versão do Docker que você vai instalar, o Docker para Mac, Linux, Windows, e afins, tá? Que vai permitir instalar e executar containers nos sistemas que você estiver trabalhando, o Docker Daemon, né? Que vai ser o daemon rodando, o cliente ou REST API que aceita os comandos do usuário e repassa para esse Docker Daemon, o Docker Image, que vão ser os templates, né? Uma imagem que contém os dados,
para você executar um container de alguma coisa, né? E o Docker Container mesmo. Então, Cláudio, porra, calma aí, você está falando besteira. E desculpa o palavrão, né? Assim, você está falando besteira, você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Qual a diferença entre o Docker Image e o Docker Container? O Docker Image e o Docker Container, você pode pensar no mesmo conceito de um objeto e de uma instância. O Docker Image vai ser algo que você vai transformar num container que é seu, que vai deter o container, vai deter tudo que é necessário para a aplicação ser executada. E cada container é criado a partir de uma imagem. Então, quando eu vou lá no Docker Hub, que eu falei para vocês, cara, qual era meu sign-up? Sign-in. Será que eu sei? Professor, o Bruno Dantas falou aqui que não precisa logar, não. Não, eu queria ver a minha conta. Ah, tá, beleza. Queria ver a minha conta assim, cara, eu não posso estar esquecendo de todas as minhas contas o tempo todo, né? Haja energia espiritual. Né? Mas, enfim. Meu Deus do céu. Tô ficando realmente muito velho, gente. Na minha época... Então aqui, né, o que é interessante é que aqui dentro do Docker Hub você tem tutoriais, você tem repositórios, né? Não. Eu tinha um KeePass, mas tipo assim, né, essa máquina não é minha, né? Enfim, eu sigo em frente. Né? Então, assim, eu tinha um KeePass e vocês têm uma série de imagens que são prontas para vocês trabalharem, que vocês podem baixar aqui, por exemplo, Node.js, você pode vir aqui numa imagem do Node.js e dar um Docker Pull Node. Então, a gente vai fazer agora, na verdade, né, esses elementos. Você tem a Docker Engine, que a gente vai usar para criar imagens e containers, o Docker Registry, que vai ser para criar imagens e hospedar ela no sistema de gerenciamento de container, né, e alguns outros, né, elementos, como os Docker Files, que vão ser uma sintaxe simples para criar uma nova imagem, ou seja, vai dizer o que precisa ter dentro dessa imagem, o Docker Compose, para criar aplicações com diversos containers, né, e o Docker Swarm, que é uma ferramenta de orquestração, né, dentro do nosso gerenciamento de containers. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, né, em relação à máquina virtual é eliminando camadas, né, entre a tua aplicação e o teu host. Então, assim, na verdade, por exemplo, isso permite, enquanto numa máquina virtual vou ter que ter um sistema operacional inteiro instalado para servir uma aplicação, aqui eu vou tentar utilizar o máximo possível do sistema operacional nativo para poder utilizar. Então, né, vale muito a pena a gente falar. Então, o que usar o Docker? Vale muito a pena a gente trabalhar com esse tipo de coisa. Então, por que vale a pena usar o Docker? Primeiro que vai reduzir o tempo do build e do deploy, né? Ou seja, vai reduzir, né? Uma coisa que a gente sempre teve muito em empresa, né? E é muito complicado a gente gerenciar, né? Que é muito complicado a gente gerenciar. Tipo assim, cada um trabalha com um build diferente, então como é que eu lido com isso? Então, isso é complicado, né? Então, tipo assim, na verdade, quando eu tenho um único ambiente de desenvolvimento que eu replico,
Isso é muito importante. Ele vai permitir rodar vários containers simultaneamente, qualquer host. Então, se eu tenho diferentes configurações, eu consigo rodar isso de forma encapsulada, né? É uma maneira segura de rodar aplicações, porque o que acontece do container acontece bem dentro do contexto do container, né? Então, o Docker ele vai estar entre uma máquina virtual e um ambiente virtual, né? Então, tipo, se quem já usou o PyEnv, o Docker ele é um pouco mais do que o PyEnv, né? Mas um pouco menos do que uma máquina virtual. Então, porque enquanto o PyEnv se preocupa só com uma aplicação, aqui no Docker eu posso, inclusive, né, ter um Docker de um sistema operacional inteiro, caso seja necessário. Então, uma aplicação dockerizada, ela pode ser transportada e executada em qualquer plataforma, inclusive dentro do Termux, né? Ou seja, dentro do teu celular, né? Docker Termux, ou seja, dentro do teu celular Android, você pode executar o Docker. Isso quer dizer, Cláudio, que eu posso usar qualquer coisa agora dentro? Qualquer coisa não, porque você vai estar restrito à tua plataforma de hardware embaixo, né? Mas você, dentro de um determinado contexto, você vai conseguir, né, trabalhar com isso direitinho. Então, para instalar o Docker, eu estou usando a aplicação no Ubuntu, né? Eu vou dar sudo apt get install docker.io. Então, assim, ele vai baixar, né, relativamente rápido. Então, assim, ele já é um pacote que já vem na maior parte das distribuições de Linux, não tem nenhum problema, não tem nada de diferente. Você pode instalar na tua máquina, na tua versão Windows, né? Você pode baixar para o Mac e instalar, né? Você pode baixar para o Windows e instalar. Eu, particularmente, prefiro que vocês baixem isso de dentro do WSL, do Windows, do Subsystem lá, nem sei mais o que quer dizer WSL, já falo WSL, Linux, é o Windows, Subsistema Windows para Linux. Windows Subsystem for Linux, tá? Engraçado pensar nisso. Mas enfim, né? E aí você pode instalar, eu recomendo vocês baixarem e darem uma instalada, quem não usa, né? Eu acho que é uma grande vantagem, acho que você transforma realmente. E esse Windows Subsystem for Linux é muito legal, porque ele resolveu um problema muito interessante que a gente tem uma palestra icônica do Steve Ballmer, que ele é o ex-diretor da Microsoft, que dizia que o grande problema que o Windows Phone ia sofrer, que a Microsoft sofreu dos anos 2010 até mais ou menos 2015, foi a falta de desenvolvedores interessados em desenvolver para a Microsoft. Quando dá o boom do Android, dá o boom do iOS, dá o boom do macOS, a galera migra toda para essas plataformas, né? Então acaba, né, que a Microsoft fica desamparada durante o sistema, apesar de ser uma empresa gigantesca, bilionária, e a galera ainda no mundo corporativo, ainda usa bastante esses elementos. Então eu posso vir aqui depois, né, limpar aqui isso do System Start Docker. Pronto. Inicializei o Docker. Então vem aqui isso do System Enable. Professor, você pode clicar naquele hide ali do pop-up do Meet? Obrigado. Então, vou inicializar o Docker. Se eu quiser ver a versão que está instalada, eu vou dar Docker -v. Tá? Ou seja, na versão no macOS, no Windows, você não vai precisar não tem muita treta com isso, não. Né? Então eu posso ver, né? Tipo assim, o Docker Info. Aí, uma vez instalado o Docker, eu posso vir aqui Docker Info, né? Sudo Docker Info. Né? Ele vai dizer o sistema operacional que eu estou rodando aqui. Então, está dizendo para mim que eu tenho 0 containers ativos, 0 rodando, 0 pausados, né? 0 imagens, acabei de instalar, né? Não tenho Swarm, está inativo, eu estou rodando isso de uma máquina Linux com 64 bits, rodando um kernel 5.8 e de um Ubuntu 24, ou seja, com 16 GB de RAM. Então, isso aqui é a máquina do trabalho, é a máquina que eu estou utilizando. Se eu quiser ver os comandos que eu posso utilizar, eu venho aqui do sudo docker. Então ele vai, calma aí, sudo docker pipe more. Então vai ter aqui build, commit, create, diff, events. Vários deles eu nunca utilizei na minha vida e nem vou utilizar, porque eu não estou nem aí para eles, mas eu vou fazer, né? E se eu quiser saber um pouco mais sobre o comando cliente,
vou vir aqui com o help, tá? Não tem mistério também, é a mesma coisa de simples, né? Então, não tem muito mistério associado a isso aqui não, tá? Então, uma forma que eu tenho de, por exemplo, pegar um container, eu posso vir aqui dentro da minha imagem, acho que aqui. Posso vir aqui e pegar uma imagem, sei lá, por exemplo, do Ubuntu. Se você tiver uma máquina Windows, dá um Docker pull. É isso? Pronto, ele vai baixar dessa biblioteca. Então ele vai baixar. Cláudio, mas você está baixando a máquina Ubuntu para o teu Ubuntu? É. Cláudio, mas isso não é muito idiota? É. Poxa vida, Cláudio, você é idiota? Não, é só um exemplo, né? Quer dizer, talvez eu seja, mas não importa. Seu tablet roda isso? Esse aqui eu estou usando a máquina do trabalho, mas o meu tablet ele roda Ubuntu. Porque, na verdade, a aula normalmente eu dou do tablet. Uhum. Mas, na verdade, no tablet eu estou usando uma outra aplicação, que é o Andronix. E aí, no Andronix eu instalei o Ubuntu. Beleza. Deixa eu até botar aqui, porque é uma aplicação cacheirada. Como é? Permite você instalar vários sistemas operacionais. O meu tablet ele é um Samsung Galaxy S5e. Ele tem 4 GB de RAM. Então, é bastante coisa. Dá para rodar bastante coisa legal lá dentro. Ainda mais se você pegar em modo texto. Eu, em geral, pego a aplicação gráfica, porque eu tento replicar a mesma coisa em todas as minhas máquinas para não me aborrecer. Mas, em geral, eu me aborreço. Então, não adianta nada. Né? Vamos voltar. Tá. Então, aqui, se eu quiser dar um Docker run, posso vir aqui. Sudo Docker run. Ubuntu. Pronto. Então aqui o que eu entrei? Entrei na minha máquina Ubuntu. Você vê que mudou aqui do cenário que eu tô para a instância aqui root do Ubuntu. E aqui no Ubuntu eu posso fazer qualquer coisa, tipo dar um sudo apt-get. Não precisa sudo porque já estou com root. apt-get update. Instala o Docker dentro dela e aí instala outro Ubuntu dentro do... Não, dá para fazer, tranquilo. Só que, né? Vamos... Apesar dessa aqui ser a máquina do AFRJ, eu ainda tenho que devolver ela inteira. Então, né, não vamos calcular. Então, aqui dentro da minha máquina, eu posso fazer o seguinte: apt-get install -i node.js. Professor, aquele -t e -i que você chamou quando foi rodar o Docker Run, é para quê mesmo? O -i não precisava, porque podia até pedir. Se não tiver instalado, ele pede para instalar. Entendeu? Tá. E o -t é de terminal, -i, -t, se não me engano, é de terminal, mas eu não tenho certeza. E o -i é de... Onde é que eu tô na América? Interactive, não? Não é interactive? Eu sempre achei que... Eu sempre coloco -it, eu sempre acho que significa interactive. Eu posso estar errado, tá? Mas eu não... Eu não sabia nem que era um comando separado, porque eu sempre rodo IT junto. Então, provavelmente eles têm funções diferentes, né? Não deve ser a mesma coisa. Gente, assim, eu posso estar completamente errado também, tá, gente? Não... Cadê? Rio Branco, Recife, meu Deus. O que você tá falando? Não, porque ele tá pegando certificados. Ele tá rodando certificados como se fosse a primeira vez. Porque normalmente no Ubuntu você faz isso na instalação. Isso aqui ele tá fazendo aqui pela primeira vez. Deixa eu ver aqui, Node. Tá ali, Node, tá funcionando, tá? Então, eu instalei aqui o Node. Então, você usou o Docker na tua máquina Ubuntu para poder instalar o Ubuntu e depois usou o Ubuntu para poder instalar o Node. Exatamente. Então, eu estou criando aqui um elemento, né? Então, vamos criar aqui Ctrl-Shift-N. Vou abrir uma outra. Então, estou aqui abrindo um outro terminal,
né, que vocês também não estão vendo. Deixa eu botar aqui. Vai abrir um editor de texto agora, um editor de código agora para poder chamar o Node? Não, só vou mostrar esse processo rodando para vocês primeiro. Docker PS. Então aqui, eu tenho uma máquina, olha só, essa máquina aqui, que usa a imagem do Ubuntu, rodando com o nome dessa máquina, que é um bash do Ubuntu, tá, que foi criada há 2 minutos. Essa máquina foi criada para esse cara, esse Blissful Helm aqui, tá? Então, eu estou usando esse cara aqui. Eu posso parar o container se eu quiser. Eu posso mandar o container de volta, eu posso dar um docker push. Se eu quiser mandar esse meu container lá pro Docker Hub, se eu tiver uma conta do Docker Hub, eu posso fazer um docker login para criar uma conta no Docker Hub, menos o, sei lá, Semisérie Farias. Vamos torcer para que eu saiba. Acabei de mudar. Tá, depois eu configuro isso aí. Loguei aqui no Docker Hub. Se eu quiser, eu posso mandar esse... O nome da imagem é Docker push... Tá, então vou ter que parar essa imagem aqui para chover. Tá. Tem que ser aquele número ali, não? Provavelmente. É. Não, Ou aquele Blissful Helm, às vezes. Não, mas isso aqui não é problema. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente pode pegar e mandar a imagem direto para o meu... Posso mandar a imagem direto para o Docker Hub e eu ter toda uma instalação que uma empresa ou que um grupo de desenvolvedores use. Para vocês terem noção de como isso é interessante, né? Eita! Aquele Code Sandbox que eu mostrei para vocês, ele basicamente é isso. O que ele faz, ele pega, ele baixa imagens do Docker Hub e ele gera dinamicamente para as pessoas dentro da plataforma, tá? Então, ele, na verdade, e olha só que interessante essa é a visualização dele. Ele, na prática, ele é bem parecido com... Ele é o Visual Studio Code modificado, né? Ou nem isso. Ou nem isso, né? Então é interessante ver que a gente tem que essa aplicação ela já é utilizada dentro do cenário. Então, por exemplo, dentro dessa aqui, uma vez que eu criei, eu posso vir aqui dentro do meu outro e dar aqui um npm install. E vou instalar, por exemplo, o Express. npm. Professor, eu não sei se você já rodou aí. Ah, é isso que eu ia falar, que parecia estar travado. Tô em outro sudo. Não. Você escreveu... Não precisa, porque eu já tô com root. Eu já tô desacostumei a usar root. O que você está fazendo agora? Tá baixando? Não, vou instalar só o npm para instalar alguma coisa aqui e depois a gente tenta mostrar para vocês como criar um Dockerfile.
Vou baixar aqui o Micro, né, o Express, né? Baixei, né? Vida que segue. Vou pegar aqui sei lá, um micro teste.js. Uma coisa, eu vou pegar o exemplo do Express.js que está na página deles. Tá. Será que no Vim não dá pra... Acho que talvez no Vim dê pra pular direto. Não, tipo assim, alguma... deixa pra lá. Pô, é rapidinho e dá pra fazer. Tá. Professor, o abre chaves tem que ser depois do segundo parênteses mesmo ali? Já vou dar uma olhada. Beleza. Abrir aqui em apt-get. Não, esse aqui tá errado. Esse aqui não tem, não. Então acho que embaixo também tá assim. Não, esse aqui é desse cara daqui. Sim, Esse o aqui é web desse list cara ali aqui. embaixo. Tá com o mesmo tipo de parênteses ali. Onde? O app listen ali. Tá, valeu. Tá, eu acho que isso aqui resolve. Tá, então eu criei aqui uma aplicação. Aqui. Posso vir aqui, tipo assim, Node.js. E tem uma aplicação que vai estar rodando na porta 3000, normalmente, tá? Então, aqui é um ambiente totalmente separado. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é vir aqui no VS Code, buscar, por exemplo, uma das máquinas que tá funcionando. Vou fechar aqui o VS Code de novo. Vamos vir aqui. E aqui. Ele não consegue conectar, não consegue imagens. Docker Honey. Tá. Professor, é aquele primeiro ali, não? Aquele primeiro. Ah, tá.
Tá, deixa eu gerar isso aqui rapidinho. Ai. Ficando velho. Não, tá. Eu teria que logar e sair de novo, não vou logar isso não. Porque, na verdade, é o seguinte, a partir do momento que você tem um plugin, ele já vai ficar verificando para você. Como eu instalei o Docker como root, ele não está vendo isso como root, então tem que adicionar o Docker no outro grupo. O que ele vai pegar é passar a acionar essa máquina aqui, e aí quando você tiver o container, você vai dar duplo clique aqui, e o teu terminal vai mudar para o terminal do container, como acontece aqui. Então, aqui eu vou ter o acesso a essa máquina, né? E isso pode explicar, então, até porque eu não estou conseguindo copiar e colar, porque eu estava como root e meu terminal estava como root, e isso não deveria deixar mesmo. Então. E uma outra forma, e a coisa final que eu queria mostrar para vocês é como eu posso criar um Dockerfile. Vou mostrar aqui um exemplo de um Dockerfile bem simples. Que está usando o Alpine, né? Onde, o que eu vou fazer? Vou encapsular uma aplicação qualquer, né? Que eu queira colocar. Por exemplo, assim, eu quero rodar o Express para uma aplicação básica com Node.js Express, né? Tipo essa que eu criei aqui, esse Hello World que a gente tem. Então aqui, eu vou estar rodando uma aplicação, estou dizendo aqui que o sistema operacional que estou usando é o Alpine Linux, mas podia ser aqui um Ubuntu. Eu vou rodar os meus Node módulos e jogar o Node dentro de um grupo. Então, assim, o que é essa tag aqui? Ó? De qual imagem eu vou tirar isso daqui? O que eu vou rodar para que essa imagem funcione? Qual é o repositório onde isso vai estar trabalhando? E vou tentar instalar as dependências para que isso possa funcionar. O que esse Dockerfile é? Ele é uma receita de bolo para eu poder criar para eu poder usar um comando do Docker Build. Então, se eu quiser criar uma imagem, eu tenho que vir sudo docker build e criar e dizer para ele qual é o Dockerfile que vai criar essa minha imagem, né? Então, por exemplo, -t semicele Farias /teste. E aí eu vou conseguir, a partir disso aí, né, criar essa imagem. E aí, uma vez que a imagem está criada, né, eu posso dar um Docker Run nela e essa imagem ser usada como uma imagem de trabalho. Então, aqui, tudo que eu tenho que fazer é dizer de qual a imagem original que eu vou baixar o meu container, qual a aplicação que eu vou deixar instalada e trabalhar isso dentro de uma determinada porta, né? Então, uma vez que isso estiver instalado, eu consigo, inclusive, ter isso na minha máquina, né, para trabalhar. Então, é bem tranquilo da gente utilizar, né? Não tem nenhum mistério associado. Eu só não vou deslogar porque a gente já está, né, há bastante tempo trabalhando, né? Então, eu não quero perder esse vídeo. Não, Valentina, eu não preciso do Ubuntu dentro do Ubuntu, não. Eu, em momento nenhum, preciso do Ubuntu dentro do Ubuntu.
né? Eu só estou usando o Ubuntu dentro do Ubuntu simplesmente para mostrar porque é a imagem mais tradicional, normal do universo. Não tem nenhuma necessidade de eu usar isso aqui não, tá? Eu podia ter baixado o container direto do Node e ser muito mais feliz. É porque como muitos de vocês vão estar usando o Windows nas máquinas de vocês seria melhor vocês estarem utilizando, né? Não, mas assim, assim, sinceramente, gente, ninguém precisa do Ubuntu para nada. Mas é que como tudo roda nele, né? Mas normalmente eu só baixo direto da aplicação. Aqui no Docker Hub, quando eu estou com preguiça, principalmente, né? E eu estou com preguiça com muita frequência. Professor, posso fazer um comentário sobre isso, do Ubuntu no Ubuntu? Pode, claro. Que tipo assim, eu acho que isso não tem... A gente não está instalando o Ubuntu porque a gente precisa usar o Ubuntu, a gente está criando containers porque a gente quer unificar o ambiente de desenvolvimento, né? O ambiente de desenvolvimento não, o ambiente em que a aplicação vai rodar. Exato. Pode ser para desenvolvimento ou para... Então, tipo, você pode usar o Ubuntu, pode usar o que quiser e... Sim, em geral não uso o Ubuntu, eu uso o Alpine, eu vou usar o da própria plataforma, entendeu? Né? Em geral, a galera usa o Alpine porque é uma imagem menor. A grande questão é a seguinte: quando você usa um container, você está deixando de dizer o seguinte, olha, quando eu comecei a dar a matéria de Python, eu tinha um problema muito sério. Eu não tinha nenhuma forma de fazer com que vocês, né, instalassem a versão do Python que eu queria. Então, assim, eu sempre tinha alguém que rodava o Python 2, outro que rodava o Python 3, o outro que fazia alguma outra parada. Então, isso era uma coisa muito negativa, né? O grande lance é que com o container, eu digo assim, todo mundo tem o mesmo ambiente de desenvolvimento. Agora, todo mundo está brincando a mesma brincadeira. Dá para rodar o Kali de boa. Dá para botar. Inclusive, tem imagem do Kali aqui, Valentina. Kali. Pronto. Aqui, inclusive, do próprio Kali Linux oficial. Redman também tem tudo. Tinha uma, assim, que, por exemplo, uma que eu trabalhei muito com o pessoal do IBGE, que era do .NET. Essa .NET Core, que era a própria Microsoft que faz. E aquela aplicação que eu mostrei para vocês, o eShopping on Containers, ela tem aqui também toda já pronta para ser usada como justamente um container, né? Então, todo esse controle das dependências, quais bibliotecas usar, quais não usar, um ambiente único que todo mundo possa ter. Então, você tem uma imagem que é gerada para um dev team, todo mundo vai dar um Docker pool dessa imagem do dev team e acabou. Resolvido o problema, todo mundo tem o mesmo ambiente. E aí eu posso garantir que todo mundo está fazendo relativamente a mesma coisa. Então, se eu somo isso aqui, a você poder fazer digitar e mandar isso, então, independente, se você quer usar o Ubuntu na tua máquina, usa. Se você quer usar o Mac, usa. Se você quer usar o Windows, usa. Se você quer usar Chrome OS, você usa. Se você quer usar o teu Docker no Termux, usa, vai ficar um cocô. Eu falo por experiência própria, mas usa. Então, tudo isso, né? E aí, aquele cara que eu te mostrei para vocês, né? Faz mais sentido. Porque o que ele está fazendo aqui é pegando o ambiente dele de desenvolvimento e levando para todos os lugares. Fazendo justamente isso que o Gabriel está falando, esse controle de dependências, esse controle de ferramentas, o mesmo ambiente para todos os lugares. Para o cara faz sentido, porque tudo para ele é modo texto, né? Então, está usando Vim com uma meia dúzia de plugins e dá para fazer essa imagem. Se eu quiser pegar aqui a imagem do cara, posso ver aqui. E estou baixando a imagem do Candango. Então, assim, eu posso pegar, assim, o que eu sempre recomendo para quem está começando? Instala o plugin do Docker, instala ele na tua máquina e combina com seus colegas uma imagem de Docker para vocês usarem como um mesmo ambiente de trabalho, um mesmo ambiente de desenvolvimento, né? É assim que as pessoas têm trabalhado. Isso faz com que a tua empresa tenha, né, todo um ambiente muito mais limpo de trabalho. E aí um caso que
que eu tenho acompanhado é o seguinte, né? A galera tem deixado, muitas empresas, assim, nesse momento de pandemia, elas têm feito trabalhar de forma diferenciada. Elas geram um ambiente da empresa, né, de desenvolvimento, dão um notebook para o cara trabalhar de casa, de posse desse notebook e do Docker, todo mundo trabalha no mesmo ambiente, é uma garantia de trabalho. Ou seja, acabou aquela papagaiada que a gente tinha antigamente, de que a máquina da empresa você não podia instalar nada, não podia fazer nada, porque ia corromper os arquivos, porque isso aqui, inclusive, é uma forma muito melhor de você desenvolver, porque é muito mais seguro, você não está desenvolvendo, é como se você desenvolvesse dentro de uma máquina virtual, de certa forma, você está desenvolvendo dentro de um ambiente controlado, né, onde você pode gerar as suas aplicações. E tudo que você precisa de uma receita de bolo, né, para fazer esse tipo de coisa. E a receita de bolo você pode, inclusive, né, ter aqui. E se vocês quiserem, inclusive, tem uma coisa muito legal, que é tem um plugin de escrita de Dockerfile. Que é esse aqui, que permite você, né, para quem trabalha com, né, geração. Então, assim, escrever um Dockerfile também tem uma sintaxe própria para você trabalhar. Então, já tem o próprio VS Code dá isso para vocês, e é bem legal vocês terem isso totalmente, né, pronto para fazer. Esse shell format aqui eu não gosto não, tá? Então, mas eu também, mas fica por... Então, é uma das áreas que eu acho mais legais, essa área de gerenciamento de container, né? Essa área de trabalho DevOps, e trabalhar dessa forma, acho que é a melhor forma que você tem de fazer. Em vez de você colocar as coisas nativas, assim, acho melhor do que usar em ambiente virtual. Como eu trabalho hoje, eu, Cláudio, pessoalmente, nos meus projetos pessoais, eu gero um container para cada coisa. Então, eu pego um container, por exemplo, do Django, um container do Flash, um container do Python, um container separado de cada uma dessas coisas, e tenho containers separados para os meus projetos. E com isso eu consigo chipar de um lugar para o outro. E a minha vida fica muito mais fácil nesse sentido, tá bom? Às vezes as coisas saem um pouco do meu riscado, da forma como eu gostaria de trabalhar, mas é muito mais interessante, é muito melhor da gente ter esse ambiente organizado, tá bom? Então, gente, isso aqui foi um update, né? Uma introdução bem breve aos containers. Eu sugiro vocês navegarem aqui. Então, por exemplo, eu que trabalho muito com Flask, tem alguns containers prontos, tem container do Django pronto, que é uma official image. Eu vou sempre recomendar a vocês, quando possível, dar uma olhada nessas official images, né? Elas têm bastante coisa bem legal, tá? Algumas delas, eu peguei uma que está deprecated, né? Mas por quê, né? Afinal, né? São as imagens que são publicadas pelo próprio Docker, né? Deixa eu tirar daqui, vocês vão ter uma visão. Então, aqui tem BusyBox, tem o próprio Alpine, que é um Docker mínimo, tem como pro Postgres, Ubuntu, tem diversas coisas que podem pegar. Eu poderia ter pego para a aula de hoje a do Node.js, com ele já pré-programado, tem só que ver se ele está... Né? E olha só, tem para Linux, IBM 386, ARM 64, então você pode pegar. Então é só amor, né, como foi dito aqui. Então você tem um Docker no Docker, porque sim, né? Você tem do RabbitMQ, a gente vai usar o RabbitMQ talvez dentro da aula, né? O de Docker Registry para você trabalhar, e tem o bom e velho Hello World para você poder trabalhar e brincar. Então, o que eu recomendo para vocês? Escolha uma imagem, baixa na tua máquina, testa esse ambiente de desenvolvimento e tentam brincar disso de boa. A do RabbitMQ é muito amor, porque dá para você fazer muita coisa legal, inclusive, né? Você pode, como eu falei, tem o Docker, a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu não devo falar hoje sobre o Docker Composer, né? E é isso. Gente, o que vocês querem saber? Professor, Fale. o Docker guarda estado? Assim, se eu abrir ele uma vez... beleza. Uhum. Exatamente, assim, nesse aspecto é bem parecido com uma máquina virtual. Entendi. Valeu. Professor, eu queria saber, porque assim, às vezes já me recomendaram para projetos menores não subir uma imagem Docker, mas fazer, por exemplo, um projeto de Flash, que fazer com uma VM. E aí eu queria saber se tem, tipo assim, na sua percepção, tem
limite assim para quando começa a ser bom usar Docker, ou é para você sempre? Queria ter Então, olha só, assim, você vai preferir usar uma VM quando o que você quer transportar não é a tua aplicação, é o servidor inteiro. Tá? Aí talvez valha a pena usar VM, mas para quando você quer trabalhar com microserviços e com pequenas aplicações, faz muito mais sentido você trabalhar com um container. Tá? Então, por exemplo, se é uma aplicação única que você quer fazer o deploy, que ela vai. E na verdade, você já tem toda uma infraestrutura de virtualização preparada, eu acho melhor você usar um container, pessoalmente falando. Não, tipo, na verdade, você pode rodar isso num bare metal, né? Eu tinha um servidor gigantesco que ele, na verdade, ele era feito. Cara, eu esqueci o nome de novo. Nossa senhora, aquele que eu mostrei para vocês do Ubuntu. Aquela plataforma de... Acho que naquela época você também, na época que você falou sobre isso, você também não lembrou, mano. Eu não lembrei, eu tive que abrir a página, cara. Porque eu tô usando Docker Swarm e Kubernetes há tanto tempo que eu esqueci qual foi. Na verdade, 90% do tempo eu tô usando Proxmox, pra vocês terem noção de como é que a minha vida tá bizarra, né? Que é esse cara aqui, ó, Proxmox. Tá? E, na verdade, qual era do Ubuntu? Container... Open... Não sei. Não é o OpenShift é o da Microsoft, da Red Hat. Container... Esqueci, gente. Não vou lembrar. Apaguei da minha memória. Deixa eu ver se tem aqui no meu canal. Cara, a gente deu um tutorial. Mas qual é o conceito, professor? Você roda seus containers e você não tem uma máquina onde os containers estão rodando? Como é que é? Não, porque eu mandei uma mensagem falando que tipicamente você precisa de uma VM para rodar os seus containers, né? Aí você falou que não. Sim, não. Sim, na verdade isso vai rodar embaixo, mas na verdade a tua distro com orquestração você já faz isso tudo, né? Quando você faz isso dentro do sistema operacional. Deixa eu só achar essa bodega aqui antes que eu queira cometer suicídio. OpenStack. A gente rodava tudo durante o OpenStack. Inclusive, a gente fez um upstream develop, um meetup do OpenStack no UFRJ. Ah, sim, o OpenStack ele já cuida de tudo. Exatamente, Então, rodava o OpenStack, ele cuidava disso tudo para mim, né? Tem esse aqui da Apache, o Mesos. Apache. Que ele fazia tudo que ele fazia era gerar justamente essas máquinas virtuais para vocês. Então, se você instala toda essa parafernália, o seu orquestrador já toma conta disso para você, entendeu? Então, é por isso que eu nunca me preocupei. Eu gerava... Porque qual era a minha ideia? O meu laboratório é um laboratório que está ficando muito grande, né? Com muita gente. Então, eu não tenho como ter máquina para todo mundo o tempo todo, né? Então, na verdade, a ideia é que eu conseguisse gerar alguns containers das aplicações que as pessoas trabalham, né? As pessoas pudessem trazer os notebooks e eu prover algumas outras máquinas, como, por exemplo, os próprios Raspberry Pis, que fica muito mais barato, e todo mundo só acessasse remotamente dentro do meu orquestrador as máquinas que precisa. E aí eu conseguiria, né, ter um balanceamento de carga dentro da minha infraestrutura. Então isso também facilita, por exemplo, se você tem uma startup, né, e lembrando o caso anterior, você contratar uma infraestrutura de container, ou você montar aqui na DigitalOcean a tua própria infraestrutura de upcloud, né, de cloud, dentro da DigitalOcean, onde você vai ter o seu sistema de containers, né, e aí você vai comprar um computador. E aí, por isso que eu falo, o Proxmox eu acho maravilhoso, Renan. Eu uso justamente ele como uma plataforma de gerenciamento dos meus servidores e dos meus containers. Né? Então, a gente tem usado para a infraestrutura total do laboratório, e a gente usou, inclusive, para fazer uns testes de segurança. Né?
Então você acaba conseguindo aqui ter toda a tua infraestrutura dentro de uma infraestrutura tipo da DigitalOcean, e os teus desenvolvedores vão estar usando uma coisa tipo, sei lá, ou Code Sandbox, ou então eles vão estar usando localmente, né, numa infraestrutura bem pequenininha. Então tem uns casos de uso de a galera que migrou totalmente a infraestrutura física deles para isso. Para vocês terem noção de como isso é sério, eu vou mostrar para vocês o seguinte, o Cloud9.io. Há muitos... Professor, no início da aula você falou que ia passar uma tarefa, alguma coisa assim. Eu vou botar... Então, por exemplo, aqui, o Cloud9, ele era uma plataforma, ele era uma web IDE que eu usei durante bastante tempo. É uma IDE para executar, mas que, por exemplo, que a AWS comprou, né, para você desenvolver. Inclusive, eu achei durante muito tempo que era a melhor IDS uma melhor ideia para Node.js, né? E era mesmo. Mas a AWS comprou, a gente eu perdi a compra, mas o que ela... Imagina que você tem a sua nuvem na AWS, você não tem uma infraestrutura, você contratou a sua infraestrutura de nuvem na AWS e você pode criar, né, todo o ambiente de desenvolvimento da tua equipe dentro da própria nuvem da AWS. E isso é muito poderoso, né? Isso é muito legal, isso é muito diferente, né, do que a gente tem, né? Então, esse mundo, né, que a gente chama de IDE as a Service, onde até mesmo o teu ambiente ele já é pensado para estar dentro desse cenário. Isso é muito legal, acho também que isso é muito válido e é para onde a gente está caminhando como planeta, né, como indústria, né? Então, assim, ninguém desenvolve mais local, quer dizer, ninguém, entre aspas, mas não tem por que vocês desenvolverem mais local, entendeu? Inclusive, a partir das próximas aulas, eu não vou mais desenvolver local com vocês. O que eu vou fazer a partir de agora é desenvolver só dos meus containers e a gente ter esse tipo de ambiente localizado dentro da minha ideia, né, que eu escolhi, que é o VS Code, tá bom? Mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês queiram saber, coisas que vocês queiram perguntar? Vocês estão aí? Vocês foram todo mundo embora? Não, pô, tem 28 pessoas ainda aqui. Aliás, 26, desculpa. Gabriel, você me levantou a mão? Queria falar alguma coisa? Tirou a mão? Não, foi muito tempo. Foi sem querer, esqueci de abaixar. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, espero que isso aqui, para quem nunca tenha visto, né, tenha ajudado. Para quem viu, sim, a gente vai, a partir das próximas aulas, a gente vai utilizar. Como eu vou tirar só os containers dentro, a gente vai começar a fazer essas coisas de dentro do meu container, tá bom? Mas aí vai ser um container direito, não vai ser um container do Ubuntu, tá? Hoje é só para vocês instalarem o Docker na máquina de vocês, baixarem uma imagem e já começarem a brincar dentro dela, tá bom? E a partir de agora eu só vou trabalhar com isso. Então, assim, vou botar mais uns links para vocês verem, mas alguns links são grandes, outros links são pequenos, né? Mas são links interessantes para que vocês vejam como isso funciona e como isso pode rodar. E um deles especial é como rodar isso dentro do Windows, porque eu sei que uma parte de vocês realmente vai estar utilizando o Windows nas máquinas de vocês, tá bom? Senhores, se ninguém tiver mais alguma... Inclusive, eu tenho alguns alunos meus que compraram máquinas com Windows e falaram, cara, eu tentei instalar, o Linux ficou ruim, mas estou usando o container Ubuntu e estou seguindo minha vida. Beleza, segue o teu barco aí e não tem nenhum problema. Inclusive, tem um container que é muito legal, que é um container do LaTeX. Ou seja, se você não quer instalar um ambiente LaTeX, tem alguém que já fez um ambiente LaTeX para você instalar e rodar de dentro do Visual Studio Code. E tem um plugin que é muito legal, que é a edição de LaTeX dentro do Visual Studio Code para vocês poderem editar LaTeX dentro dele. Então, acho legal, acho interessante e acho que vale a pena, acho que é bacana da gente utilizar. Tá bom? Eu prefiro esse TextLab aqui, tá? É o que eu gosto. Mas na prática eu edito no VI mesmo e a minha vida é melhor. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Espero que a aula de hoje tenha agregado valor a quem nunca mexeu, né? A quem mexeu, espero que não tenha ficado muito chato.
Quem já mexeu, não espero que não tenha ficado muito chato. E vocês estão liberados. Desejo vocês um ótimo final de semana e vejo vocês na próxima segunda-feira. Tá bom? Ok, professor. Valeu. Valeu. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Não esquece de parar a gravação. Pararei a gravação. Gente, eu vou